Abra comigo a sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo de número 8. 1 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Glória a Deus. Versículo de número 1. 8, 1. Amém? Diz assim: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Quantos anos? 7 anos. Ok. O versículo de número 2 diz assim: levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. 7 anos ela ficou distante da sua terra. E o texto diz o seguinte: e sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus. A mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, e eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o teu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei mandou o eunuco dizendo: far-lhe-ei restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Tome seu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Bom, aqui está um texto. Há algum tempo atrás eu até preguei sobre esse texto. Só que a Bíblia, ela é a luz, ela é a expressão de Deus aos homens, e ela é a palavra de Deus. E a cada dia, a cada momento,
ela nos revela uma palavra que às vezes por 10 vezes você leu e você não notou. Mas na 11ª vez, o Espírito Santo vai clarear a tua mente e vai fazer você enxergar coisas grandiosas no texto como esse. A mensagem de hoje é uma mensagem bastante interessante pelo fato de nós tocarmos em alguns pontos fundamentais para termos uma vida espiritual de sucesso. Pontos fundamentais para ouvir e ver a providência de Deus. Não é simplesmente ser mais um servo, não. É pontos fundamentais que irá alavancar e expandir aquilo que você tem dentro de você. Então anote aí a importância de você ter uma experiência com Deus. É o título da mensagem desta noite. A importância de termos uma experiência com Deus. Número 1, por que você precisa ter uma experiência com Deus? A experiência com Deus vai gerar em você maturidade. Diga comigo, maturidade. Mais alto, maturidade. Maturidade. Por que você precisa ter experiência com Deus? Você precisa de maturidade. Ninguém consegue alcançar um nível maior em Deus sem que primeiro tenha maturidade. A questão é, ou você cria a maturidade espiritual na tua vida, ou o nível que você deveria alcançar, ele vai ficar parado. É como uma escada. Ou você tem uma atitude em pisar para subir, ou você fica parado. Se você subir, você vai para um andar de cima. E se você não subir, você fica ali estagnado. Ou seja, não vai alcançar um novo nível. Agora presta atenção. A maturidade, ela vai gerar em você coisas que outras pessoas que não têm a maturidade irão olhar para você sem entender. E aparentemente vai dizer assim: ah, você nasceu assim, só você consegue isso, só você consegue essa proeza. Não, não é só você, é para todos nós. Porque se você não chegar em um ponto espiritual de maturidade melhor, as coisas não andarão. Agora escute, a Bíblia conta a história de um rei. Eu tenho diversos exemplos para você, mas me veio agora aqui o rei Acabe. Acabe era um homem que tinha tudo para ser um grande rei. Tinha tudo para ser um grande rei. Porém, ele não se deixava ser tratado para ter maturidade. Não se deixava. Acabe, porque entenda uma coisa. Salomão, ele deixou uma palavra muito séria, que serve para todos nós aplicarmos no dia a dia, em todas as áreas da sociedade, no seu trabalho, na faculdade, em todos os lugares que você estiver, você precisa aplicar esta regra. Ele diz assim: olha, aqueles que bajulam armam laço para aquele que é bajulado. Não tem aquela pessoa que sempre está concordando com você em tudo? Não tem aquela pessoa que tudo que você fala está certo, tudo que você fala ela assina embaixo, tudo que você fala ela sempre, não, está fechado. Mesmo que você fale algo que vai quebrar princípios, ela vai concordar.
Quem são essas pessoas? São pessoas arrumadoras de laço. Sabe o que aconteceu com Acabe? Acabe era um rei que todos que estavam no entorno bajulavam ele. E a esposa de Acabe, que você bem conhece na Bíblia, que se chamava Jezabel, ela, além de exterminar os profetas, os homens de Deus, além dela fazer isso, ela nomeava os seus próprios bajuladores, os seus próprios profetas. E isso bajulou o ego de quem? De Acabe. Não deixou ser tratado. A maturidade de Acabe não se desenvolveu. E aí, quando ele se depara com uma situação, o emocional dele fala mais alto. Ele não fez com a racionalidade, e sim com o emocional. Ele olhou para uma vinha que era de uma pessoa completamente simples, olhou para a vinha, cobiçou a vinha, tentou comprar a vinha, negociar a vinha, ninguém quis, não pôde, e aí ele foi deitar com um biquinho. Ele foi deitar azedo, entristecido. Ou seja, já que ele não quer fazer Nabote, não quer me vender a vinha, eu vou ficar de biquinho aqui deitado. Já viu criança fazendo pirraça? Eu acho que vocês já viram. Criança pirracenta. Vai numa loja, vai numa lanchonete, vai em um local, pede um doce, você não dá, não porque você não tem o dinheiro, é porque você quer evitar outros problemas. Criança, você não pode ficar dando doce todo momento, porque você tem vários problemas. Então entenda, Acabe, quando olha aquela situação, ele, ao invés de ter uma maturidade espiritual para entender o que a lei dizia, o princípio da lei e quem era ele tinha uma crise de identidade. Ele olhava para ele, via como rei, mas ele não se reconhecia como uma autoridade estabelecida para tal fim. Este é o problema. Você tem uma chamada, você tem um propósito, Deus te ungiu, Deus colocou um óleo sobre a tua cabeça, te chamou, te elegeu, mas ainda há uma confusão de identidade dentro de você. O que não pode acontecer é esta confusão. Você precisa entender que há uma identidade de Deus, um chamado de Deus para a tua vida. Há um derramamento do céu e algo sobrenatural do céu aconteceu na tua vida antes da fundação do mundo. Se você está aqui, foi porque antes da fundação do mundo, Deus havia eleito você. Você foi eleito para isso. Então você não pode ficar pensando em dubiedade. Por quê? Porque há uma promessa, há uma palavra, há uma unção direcionada do céu e você não pode vacilar. Porque há maturidade para não acontecer os desastres que aconteceram na Bíblia. Alguns personagens, eu estou citando para você Acabe. Acabe é um, mas tem milhares de personagens. Nós estamos olhando aqui um texto que fala da Sunamita, uma mulher que havia passado por uma situação difícil, e a maturidade fez com que ela pudesse mudar o nível espiritual na vida dela, mudar a história da vida dela. Ela recebeu uma palavra. Quando ela recebe esta palavra, que ela deveria sair de onde ela estava, da região que ela estava, e peregrinar na terra, peregrinar em algum local. Durante 7 anos, o profeta estabeleceu um prazo. Qual era o prazo? 7 anos. Qual era o prazo? 7 anos. 7 anos, ela teria que organizar o seu emocional, organizar a tua mente, organizar a família, organizar o ambiente e organizar o seu retorno. E assim, a Bíblia diz que ela fez, segundo a palavra do homem de Deus. Só que nós estamos falando de uma mulher que ela tinha uma maturidade, porque um dia ela recebe em casa
um homem, gentileza gera gentileza. Ela olha para aquele homem, conversa com o esposo dela e resolvem estabelecer um local para que ele pudesse ficar ali, um aposento. E aí, aquele homem olha para aquela mulher e diz: o que eu posso fazer por ela? Conversa com Geazi. E ele disse: olha, ela não tem filhos. E ele estabeleceu uma palavra sobre ela: no próximo ano, a este tempo, estarás carregando uma criança no seu colo. Aquela mulher, ela viveu este milagre. Ela era uma mulher que não podia ter filhos. Ela viveu esse milagre. De repente, quando ela está com o milagre, aquela palavra que ela recebera, o filho que já estava grande, de repente sente uma dor de cabeça. E o pai diz assim: olha, leva o menino para a mãe. E aí agora a mãe chega, toma o menino no colo, põe numa cama e de repente ela ouve o último suspiro da criança. A criança morreu. Quem liberou a palavra? O homem de Deus. Agora ela pega, vai atrás deste homem e diz para ele: olha, você me liberou uma palavra. Eu não havia pedido filhos para você. Você liberou uma palavra. E esta criança agora está morta. E aí eu não quero falar sobre todo o processo, mas o final da história é que Eliseu ressuscitou a criança. Ela estava agora diante de 2 milagres. O terceiro, aquele mesmo profeta, agora diz para ela: saia de onde você está, porque vai acontecer algo, a natureza vai se mover, o cosmos vai se mover, Deus vai se mover, de forma que você não pode ficar aqui. A diferença de você ter uma experiência com Deus é que você vai gerar uma maturidade tal que vai aprender a ter ouvido sensível para ouvir Deus falar. Deus fala através de pessoas. Deus fala através de uma folha que cai. Deus fala principalmente a fonte número 1, através da palavra. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de muitas maneiras. Só que ela aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ela sai segundo aquela palavra. Então entenda, essa mulher, ela estava vivendo muitos milagres. Ela havia criado uma maturidade espiritual. Número 1, gerou um filho. 2, o filho ressuscitou. 3, houve uma revelação acerca do que aconteceria na terra. 4, ela sai a peregrinar. E 5, quando retorna, encontra um cenário completamente diferenciado. Por que você precisa da experiência com Deus? Vai gerar a maturidade de você caminhar no compasso certo. É como assim você comer uma fruta fora do tempo. A pessoa que ela não tem a maturidade espiritual. Qualquer vento que vem derruba. E quem é que vai criar essa maturidade? Você precisa deixar com que o Espírito Santo gere esta maturidade em você. E como é que você vai ter esta maturidade? Experiência. O que você tem que fazer? Orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo lhe dê experiências espirituais. É isso que vai consolidar a sua maturidade. Agora entenda. Paulo e Silas estavam aonde? Prisão. O que eles fizeram? Expulsaram um demônio.
expulsaram o demônio. Vem uma menina, expulsa o demônio, aquele B.O. todo que você já sabe. E aí agora lançaram mão dos dois e puseram aonde? Na cadeia. E agora, o que fazer? Bom, o que fazer? Não tem o que fazer. Nós vamos agora, com a nossa maturidade espiritual, vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar a Deus. Mas como que uma situação daquela, iminente de morte, você vai adorar? Não, você não adora porque você está com medo, ou porque você é melhor do que os outros. Não, você vai adorar em meio à adversidade, porque você tem a maturidade espiritual para entender que o Deus que você serve não deixa vacilar o teu pé. Então a maturidade, ela vai dizer assim, ó, enquanto a pressão chega para pressionar você e tirar você do foco, a maturidade em Deus na tua vida vai dizer assim, não, Deus é poderoso e justo, Deus é poderoso e justo para cumprir a promessa na minha vida. Porque operando Deus ninguém pode impedir, operando Deus ninguém para, operando Deus o milagre acontece, operando Deus tem coisas, tem sinais aí, operando Deus o Espírito Santo entra no negócio e ninguém pode impedir. Porque você tem a maturidade. E aí, Paulo, Silas, vamos fazer o quê? Vamos cantar. Vamos cantar. E de repente, a maturidade espiritual, você está tão maduro espiritualmente para não pegar e ouvir as provocações. Ó, você quer ver uma coisa que vai dizer se você está maduro espiritualmente ou não? As provocações. As provocações. O diabo, entenda o que eu vou falar para você aqui, ele vai usar gente. Ele vai usar gente. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas. O que acontece? Tem um autor chamado Nick Cruz. Eu li um livro dele que se chama Satã está solto. Satã está solto. Nick Cruz fala que o pai dele era envolvido com o ocultismo. Ou melhor, o pai dele era envolvido com bruxaria. E a mãe dele envolvida com ocultismo. O cenário é: ele orava para que os pais pudessem serem salvos. Mas um dia, ele conta no livro que um grande empresário da indústria do aço nos Estados Unidos estava evangelizando o pai de Nick. Ele havia abandonado a bruxaria e ele havia conversado com este empresário dizendo: eu vou me entregar a Jesus. Só que os orixás, os guias, os demônios atormentavam ele e dizia: se você permanecer, nós vamos matar você. E um dia esse empresário esteve na casa do pai dele orando. Quando foi impor as mãos, um cachorro, um demônio entrou num cachorro, e ele, com a experiência espiritual que ele tinha com os guias no terreiro, ele falou: olha, os guias me disseram que não vão me deixar em paz. Olha como que o diabo intimida as pessoas. Se a pessoa entrar nessa e acreditar, fica aprisionado, vira prisioneiro e presa fácil do diabo. Lembra quando Jesus foi para Gadara e aqueles demônios estavam ali e eles disseram: deixa entrar nos porcos. E ele falou: vai, entra. E todos foram precipitados e quiseram até matar Jesus por isso. Então entenda,
Existem experiências que você precisa ter com Deus. Deus vai lhe dar algumas experiências no mundo espiritual para que você crie maturidade. Mas o diabo, além de animais, o diabo, ele vai usar gente. Para quê? Para tentar desmotivar você daquilo que Deus estabeleceu. Agora, cabe você dar ouvidos ou não. O que vai fazer e o que vai apontar que você está amadurecido no mundo espiritual, que você gerou maturidade espiritual, é a tua reação. Qual é a tua reação mediante a coação do diabo? Alguém fala alguma coisa lá e aí você logo, não, estoura logo. Não pode ser assim. Eu já contei sobre isso. Eu tenho um amigo, ele é até um advogado. Um dia eu conversando com ele, e ele estava aborrecido, não lembro o que era, crente. E aí ele falou comigo assim: pastor, não liga não, porque é o seguinte, eu estou meio que convertido, mas a minha mão não está meio convertida não. Eu falei: mas como é que é isso? Não, meu braço não está convertido não. Sento o braço nele. Eu falei: mas não é assim. Mundo espiritual você não anda, não ganha, você não consegue lidar desse jeito. O mundo espiritual é palavra, mundo espiritual é unção, mundo espiritual é autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e toda a força do maligno. Nenhum mal irá contra a tua vida, porque a autoridade de Deus está sobre você. Então, assim como o pai de Nick Cruz foi intimidado e ele não se deixou ser intimidado pelos guias, assim é no dia a dia. Os demônios, o diabo, ele continua sendo diabo. Os demônios continuam sendo demônios. E estão aí, os mesmos que estavam lá em Gadara. São os mesmos de hoje, os mesmos de hoje. É você que vai definir se a maturidade espiritual chegou na tua vida a partir das tuas ações. Qual é a importância de ter uma experiência com Deus? Eu vou adquirir para mim maturidade. Paulo, e aí, vamos fazer o quê? Silas, e aí, o que nós vamos cantar? Vamos cantar? Vamos, a situação está complicada, mas vamos cantar. Maturidade. Maturidade é não agir e não falar de qualquer jeito, porque você carrega algo dentro de você. A sociedade está querendo algo que está em você, precisa de algo que está em você. A sociedade está perdida, corrompida e perversa. E quem é a pessoa que Deus tem levantado para uma geração, para curar uma geração? Eu e você fomos chamados por Deus para termos maturidade, para curar pessoas através do poder da palavra. Por que eu preciso ter uma experiência com Deus? Número 2, equilíbrio. Equilíbrio. Você já viu uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa desequilibrada, ela não tem confiança de ninguém. No mundo espiritual, você não pode ser uma pessoa desequilibrada, porque o Espírito Santo, ele precisa maturar você, e ele vai permitir que pressão venha sobre você, para saber qual é a tua intenção, se você alcançou o equilíbrio celestial. Mas eu não tenho sangue de barata. Não, você tem um sangue de Cristo que está em você, derramado em você, sobre a tua vida, curando você, resgatando você, regenerando você. Não adianta. Equilíbrio, porque se não houver equilíbrio, o Espírito Santo não vai mudar você de fase. Ora, lembra Pedro, Jesus, os discípulos, e aí vieram prender Jesus. Quem estava junto? Judas. E aí quando disseram, vamos fazer o quê? Prender Jesus. Pedro arranca de uma espada e vai na orelha de quem? Mal que arranca. Jesus olhou e falou assim, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Pedro, de
equilíbrio é esse, Pedro? Você anda comigo, vê os milagres, vê os prodígios. Eu tenho falado com você que o Filho do Homem será entregue. Eu tenho discipulado você. E agora você vem com esse desequilíbrio? Não, guarda essa tua espada, amigo. Não é assim. O reino de Deus não se resolve no soco, não se resolve no tapa, não se resolve no bate-boca. Por quê? Porque você vai perder a autoridade no mundo espiritual. O reino de Deus é autoridade, o reino de Deus é poder, o reino de Deus é palavra. Não adianta que você não vai ficar no bate-boca resolvendo problema com o vizinho. Não adianta que você não vai ficar no bate-boca resolvendo problema com outras pessoas. Não adianta que no bate-boca você, eu vou ganhar. Não, não adianta, não é assim. Tem que ter o equilíbrio do céu, tem que ter o equilíbrio celestial. E o equilíbrio Deus vai entregar para você a partir do momento que você começar a ser moldado. Então entenda o seguinte: Deus vai começar a provar você para que você tenha equilíbrio. Escute esta palavra: você será provado no meio, para entender que o equilíbrio você tem que dominar, tem que ter, tem que viver. Ah, mas eu não consigo. Não vai mudar de fase, não vai mudar de nível, até que tenha um equilíbrio. Porque uma pessoa desequilibrada, ela bagunça tudo. Ela não bagunça uma ou duas coisas, ela vai bagunçar tudo. Uma pessoa desequilibrada, ela vai desequilibrar tudo. É simples. Se um carro estiver com uma roda, um pneu ou uma roda puxando para um lado, se você não parar para resolver o problema, você perde tudo. Então no mundo espiritual é assim, ó: eu preciso de equilíbrio. Eu não estou conseguindo o equilíbrio. Tudo que vem tira o meu equilíbrio. O que eu preciso? Eu preciso pedir a Deus para que venha maturar o equilíbrio emocional na minha vida. Eu preciso pedir a Deus para que venha maturar o equilíbrio espiritual na minha vida. Porque eu não posso viver na terra de qualquer maneira. De qualquer maneira, qualquer um está vivendo, mas você não é qualquer um. Você é a imagem e semelhança do Criador. O Criador confia em você, Ele te chamou, elegeu você, pôs o nome que está escrito na palma da mão do Todo-Poderoso. E no dia, na hora certa, que houver o chamamento e a prestação de conta, as coisas terrenas, as obras terrenas serão tratadas. E é por isso que nós precisamos de equilíbrio. Na terra é uma fase. Então vamos viver aqui na terra uma boa fase. Só que para viver uma boa fase você precisa de instrução. E eis aqui a instrução do Espírito Santo. Eis aqui a instrução da palavra. Eis aqui a instrução do céu. Eis aqui a instrução para que você possa ter uma vida com Deus de grandes experiências. Número 3, melhor dizendo, a importância da experiência com Deus. A primeira, maturidade. A segunda, equilíbrio. E a terceira, fé. Você precisa acreditar. Sabe por que esta mulher, a sunamita, ela saiu da terra que ela estava? Porque ela acreditava. Ela acreditava. Quando ela recebeu a palavra que geraria um filho, ela acreditou. Quando o profeta disse: o menino está morto, eu estou indo lá, ela acreditou. Quando o profeta disse: saia da tua terra por 7 anos, vá peregrinar, ela acreditou. Quando ela retorna na sua casa e encontra tudo invadido, as terras todas invadidas,
ela acreditou que ela indo na presença daquele que iria resolver o problema, Deus iria desatar o céu sobre a vida dela, e foi o que acreditou, e foi o que aconteceu. Ela chega na presença do rei, na hora certa, no momento exato em que Geazi está relatando os milagres na vida dela. Ei, escute uma coisa, não está demorando, as coisas não estão demorando. Quando ela acontecer, ela vai acontecer na hora certa e no momento exato. O teu milagre tem tempo exato. O milagre do céu na tua vida tem um momento exato, tem a hora exata. Observe que quando ela entra na câmara do rei, Geazi está falando dela. O Espírito Santo, ele vai fazer com que o milagre encaixe na tua vida na hora certa, no momento exato. Então levante a tua cabeça, olhe para o alto, olhe para cima, porque Deus está no controle de todas as coisas. Olhe para o alto, olhe para cima, porque Deus está contigo em todas as pegadas, em todas as pisadas. Então, em nome do Senhor, crie maturidade espiritual, equilíbrio espiritual, a fé que você precisa ter, porque Deus vai conduzir você para um novo nível espiritual. Deus quer te conduzir. Agora, é preciso que você mature, deixe ser maturado em você esses princípios e essas ferramentas que eu acabei de lhe dizer, de passar para vocês. Você precisa de maturidade, você precisa de equilíbrio e você precisa de fé. Acreditar. Você precisa acreditar. Sabe o que é isso? É você não estar vendo nada. É você não estar enxergando nada, mas você acredita. É você crer contra a esperança, vivificando a tua fé, dando glórias a Deus. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você parar e olhar para uma situação e falar: cara, não tem sentido. No mundo físico, não tem. Como é que uma situação dessa vai acontecer? Não tem sentido, não tem lógica, não tem como acontecer isso. As pessoas olharão e dirão o seguinte: não há jeito mais, não há. Porque o que mais Satanás sabe fazer é desmotivar a fé que há no teu coração. E se você deixar com que ele desmotive você, a fé salvífica que você tem, a fé libertadora que você tem, que está aí dentro de você, ela vai ficar comprometida. Deixa eu falar para vocês, em uma ceia, estavam lá os discípulos, todos lá, todos estavam ali, tudo certo. Quando de repente Jesus ele começa a verbalizar e a falar algo que aconteceria. O que? Traição. Quem? Quem estava ali. E o problema todo é que as pessoas que mais conseguem mexer no seu emocional são as pessoas que estão com você no dia a dia, próximo a você. Então você precisa ter uma blindagem no seu emocional para você não ficar ouvindo coisas que irá desmotivar a tua fé. E quem vai trazer esta palavra não é quem está longe, não, é quem está perto. Então a fé que você tem, você precisa guardar o teu coração, porque quem está perto, eu não estou dizendo a pessoa que está perto, mas quem está perto são
as que mais têm acesso às tuas emoções. Judas estava lá, perto, um dos 12. E na hora da comunhão, vem o golpe. Um de vós é o traidor, há de me trair. Olha isso. Você está me entendendo como você precisa blindar o teu ouvido, o teu coração? Porque às vezes é quem está bem perto vai trazer uma palavra para tentar tirar o mais precioso que está dentro de ti. Mas você está sendo instruído pela palavra de Deus a não dar ouvidos. Aprenda com aquele cego: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cale a boca, não vou calar. Jesus, e ele gritava mais alto. Aprenda com ele. Aprenda com ele. E aí, Judas levanta, beija, trai, e vocês sabem de toda a história. Para nós finalizarmos, conta-se uma história de alguns maratonistas. A maratona era praticamente impossível para aquela pessoa. Alguns que estavam de fora gritavam: para, porque não vai. Outros que estavam próximo diziam: para, porque você não vai conseguir. Só que ao final da maratona, todos estavam apavorados com a pessoa que havia concluído aquilo que se havia estabelecido. Como ninguém acreditara nesta pessoa, todos ficaram abismados, dizendo: como foi que ela conseguiu? Como foi que ela conseguiu? E aí, alguém teve a genial ideia de dizer o seguinte: vamos perguntar para ela. Sim, vamos perguntar. E aí chegaram até aquela pessoa: como foi que você conseguiu chegar ao final desta maratona? E a pessoa ficou assim, sem entender. E outra pessoa disse: você não está entendendo? Como foi que você conseguiu chegar no final desta maratona? E a pessoa ficou assim, sem entender, quando alguém vem próximo a ela e diz assim: olha, você está falando com ela, mas ela não está entendendo porque ela é surda. Sabe o que fez ela chegar ao final da maratona e alcançar o propósito? Não ouvir conversa alheia. Se você não parar para ouvir aquilo que arranca a fé, que irá conduzir você ao nível que Deus quer te conduzir, se você não parar com isso, se você não parar com as investidas do diabo, que começa através de palavra, se você não blindar o teu ouvido, sinto em dizer que você não vai conseguir alcançar grandes níveis. Mas se você blindar, se você guardar o teu coração, os teus ouvidos, a tua mente, você irá alcançar grandes coisas no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque operando Deus na tua vida, aquele que é poderoso e começou a grande obra, Ele há de cumprir sobre a tua vida. Maturidade, equilíbrio e fé é o que você precisa para ter uma experiência sobrenatural com Deus. Fique sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo. A sunamita, no final, teve tudo restituído: a casa, as terras, porque ela foi no lugar certo.
Ela tinha a maturidade, o equilíbrio espiritual e a fé no Deus Todo-Poderoso, que fez o milagre mais uma vez acontecer na sua vida. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos orar. E Deus irá fazer grandes coisas, como já tem feito.